Olá, telespectador do programa No Divã. Nós estamos aqui no canal Metropolitano de Notícia e hoje temos a satisfação em falar com você sobre educação. Um tema extremamente delicado e muito importante. Por que eu falo delicado? Porque há 10 anos atrás, professora Ana Carolina, professora Carol, muito obrigado pela presença, primeiramente. Uma satisfação em tê-la conosco. Mas Obrigada. Há 10 anos atrás houve uma tragédia no Brasil que nos traz uma preocupação muito grande em relação ao comportamento dos alunos, à questão do bullying, que foi justamente aquela tragédia da escola de Realengo, a escola Tasso de Oliveira, onde um rapaz de 26 anos, o Wellington, adentrou a escola armado e ali efetuou 64 disparos e uma tragédia sem precedentes, matou 12 crianças, 12 adolescentes que tinham todos sonhos pela frente. E nós, assim, eu quero até fazer um desabafo aqui agora, sabe, professora? Aproveitar a sua presença para você me dar aquele respaldo. Porque o Estado precisa se preocupar em avaliar, em observar os seus alunos, como está a saúde mental de seus alunos. Nós temos que dar o amparo para que esses alunos possam ter a tranquilidade e saber que eles têm o respaldo e o cuidado em serem atendidos nos seus conflitos. Como é que a professora Ana Carolina, professora Carol da Fundação Bradesco, pessoal, depois daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vê essa questão do bullying. E qual é a análise que você faz, professora, em relação a esse fato que ocorreu no Rio de Janeiro há 10 anos atrás? A escola é um ambiente de acolhida. A escola é um ambiente aberto e, portanto, acaba sendo vulnerável também. Como ela acolhe, não é como um banco que tem uma revista, que tem que passar por uma série de protocolos de segurança. Não, a escola é um ambiente livre, onde os pais chegam, a família chega, a comunidade adentra e, portanto, ela acaba se tornando mais vulnerável a esse tipo de acontecimento. Eu avalio que a nossa sociedade como um todo tem passado por diversos problemas. E claro que as crianças não ficam de fora e elas sofrem, sim, né, com as doenças mentais, elas acabam passando por situações muito delicadas e muitas vezes não sabem lidar com isso, até mesmo pela própria imaturidade. E a maneira com a qual elas encontram para extravasar, muitas vezes não é a maneira mais adequada. Como aconteceu com esse jovem, que se tivesse se tratado, se tivesse tido toda uma atenção, todo um amparo, né? E ao mesmo tempo nós temos salas abarrotadas, professores com uma carga de trabalho muito grande e não conseguindo atender a demanda psicológica do aluno, né? Eu acredito que nós deveríamos ter psicólogos nas escolas para ajudar, para acolher, para tratar melhor as doenças mentais de fato. E o nível de ansiedade hoje com essas crianças? Você é professor do ensino fundamental. Isso. Como é que estão as crianças hoje? Nossa, elas estão extremamente ansiosas. A todo momento você escuta um aluno falando, ai, porque um familiar meu se foi, um amigo meu da igreja se foi, uma pessoa querida se foi. Então elas têm a ansiedade, elas querem voltar para a sala de aula, mas ao mesmo tempo elas têm medo de pegar. Algumas estão em total negação, não tem vírus, não temos problema, está tudo bem, está tudo certo, né? Algumas estão em total negação, mas a grande maioria está muito preocupada, está com medo.
Alguns entendem os danos que a pandemia trouxe e traz para a educação. Alguns, infelizmente, não têm a maturidade para entender o quão danoso é a pandemia para a educação, o quão danoso é principalmente para as crianças e para os adolescentes, porque os adultos, eles têm maturidade, eles entendem que eles têm que estudar, que eles têm que prestar atenção, mas as crianças não. Paulo Freire falava muito da pedagogia afetiva e faz muita falta. O olho no olho, você abaixar, ficar na altura do seu aluno, conversar com ele, saber o que está acontecendo, explicar uma matéria e ver se o aluno entendeu, né? Faz muita falta, faz toda a diferença, mas ao mesmo tempo também a gente tem muito medo da aula presencial, porque ainda não fomos imunizados, né? As salas são muito cheias, então ficamos sim com esse medo. Estamos entre o medo e o desejo, a saudade de voltar à aula presencial. Quando você fala que o momento foi muito danoso à educação, quais são os pontos que mais achataram a educação nesse período? Primeiro, eu acredito que a falta de condições, de acessibilidade a uma internet adequada, né? Tem aluno que não liga a câmera porque, né, eu dou aula para pré-adolescente, porque está na fase, eu me sinto feio, me sinto feia, não quero ligar a câmera, estou com vergonha, né? Mas tem muitos que não ligam porque não tem condição, né? Eles me falam, professora, olha, se eu ligar a câmera, trava tudo, eu não consigo prestar atenção, a sua aula trava, eu não consigo te escutar, não consigo ler o que você escreve. Então, eu acho que o primeiro grande desafio, o primeiro grande impacto, o primeiro grande dano é realmente a acessibilidade, que nem todos têm. O segundo ponto é a maturidade, que pré-adolescente e criança não tem, e é normal, não adianta querer que eles sentem na frente de um computador e se comportem como adultos. Não, isso não vai acontecer. Nós estamos falando de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E outro grande dano que eu vejo é o contato social, que ficou muito ruim, que ficou muito defasado, né? Eu me enxergo no outro, eu me vejo no outro, na minha conversa com o outro, no meu diálogo com o outro, e essa troca não tem ocorrido. Então, eu tenho sentido alunos, às vezes, muito tristes, né? Às vezes, eles mesmos falam, ai, professora, nunca mais eu vou reclamar de ter que acordar cedo para ir para a escola. Nossa, que essas aulas podiam voltar logo de maneira presencial. Então, assim, eu vejo esses 3 pontos que impactaram muito a educação. E eu fico pensando nessa parte do contato social, né? O quanto as crianças sentem falta e o quanto esse processo do contato social é importante para o desenvolvimento, até o próprio desenvolvimento cognitivo. Com certeza. Não é? E a relação, a tríade, escola, pais e alunos, como é que está nesse momento? Nossa, os pais estão sobrecarregados. Eu, às vezes, vejo alguns colegas, porque os pais... Mas, assim, eu entendo a angústia dos pais. Muitos pais têm que trabalhar, não têm com quem deixar os filhos de maneira segura, né? Como eu falei no inicinho, a escola é um lugar seguro, é um ambiente de acolhida. Então, é um lugar que o pai deixa o filho, ele sabe que ali o filho vai estar seguro. Então, eu entendo a angústia de muitos pais quererem voltar à aula presencial, né? No entanto, tem a questão do medo. Então, os pais, eles têm uma certa razão de querer voltar, eles têm total razão em ter medo. E a dificuldade que eles têm, eu tenho pais analfabetos, como é que eles vão ensinar os filhos em casa? Né? Eu escutei muito essa queixa, né? Uma vez até teve uma mãe que
conversou comigo durante uma aula online, falou, nossa, professora, tá muito difícil, né? Eu fui fazer a atividade de inglês com meu filho, eu mal sei o português, como é que eu vou ajudar meu filho com o inglês? Então, os pais, né, a sociedade como um todo, está sobrecarregada, está sofrendo com a atual conjuntura. Tá. Agora me conta uma coisa, em relação a essas crianças, que nós estamos tratando de crianças que têm uma situação econômica mais vulnerável, né? Que muitas vezes têm dificuldade ao acesso a uma boa internet, como você bem disse aí. E em relação... Porque a escola muitas vezes é um complemento até da alimentação, não é? Isso. Nós vemos aí no ensino público, crianças que vão à escola e precisam daquela merenda, da famosa merenda, que aquilo faz parte da saúde deles. Como é que fica isso hoje? Bom, nas escolas públicas, eles estão fazendo repasse dos kits de alimentação. Uhum. No entanto, né, as escolas particulares, inclusive eu tenho muitos colegas que perderam o emprego, que diminuíram a quantidade de aulas, justamente porque os pais estão com menos condições de pagar, de arcar com essa escola. E aí migraram para a educação pública, alguns nem se matricularam, né? Porque muitas vezes não tem o entendimento da importância que é a educação. Ah, não, se for online, então prefiro que meu filho nem estude. Uhum. Né? Infelizmente, essas são falas que a gente escuta com uma recorrência muito desagradável. E eu acredito que faz muita falta para muitas famílias. Eu acredito que muitas famílias sofrem, né? Não conseguem, de fato, lidar com mais esse gasto, que é esse lanche, esse almoço que essa criança faria na escola. Nós vamos para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Vai lá tomar uma água e fica com a gente. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus. E meu caso não evolui. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás.
Mas é um espetáculo quando a gente sabe que existem situações no Brasil que ainda precisam ser divulgadas, né? Eu sei, porque há muito tempo eu li sobre isso aí e outras pessoas já conversaram comigo, que a Fundação Bradesco ela faz um trabalho lindíssimo na área da educação, que ela tem 40 escolas, gente. Sabe, você faz ideia o que é uma instituição que você pensa que está só a fim da sua grana, de repente bancar a educação do seu filho, promover cultura. Isso sim, isso a gente tem que enfatizar e levar ao conhecimento do público que essas instituições, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento. E a professora Carol, ela tem a honra em trabalhar na Fundação Bradesco, que é uma escola perfeita, fantástica, que fica ali no Parque Papillon Parque. Papillon Parque, em Aparecida de Goiânia, e tem uma estrutura fabulosa, fabulosa. Eu passo na porta ali e fico observando que tamanho de escola é essa. E aí eu fui perguntando para algumas pessoas, as pessoas foram me contando sobre essa fundação. Professora, agora saindo um pouco da Fundação Bradesco, indo para o contexto, voltando para o contexto da educação, como é que a gente faz para orientar os pais quanto à didática em casa, quanto ao ensinar em casa? Primeiramente, paciência, respirar fundo, né? Eu não sou a favor, eu acho errado a educação punitiva de maneira física. Uhum. Eu acredito muito na conversa, no diálogo, e a conversar com o filho, mostrando para ele a importância dos estudos, né? Eu sou neta de avós que tiveram pouco acesso, mas os meus avós, eles sempre prezaram muito a educação. Isso sempre me fascinou, isso sempre me inspirou muito. Então, muitas vezes o pai, ele não sabe, nossa, eu não sei tanto de inglês, mas fala para o seu filho, filho, estuda o inglês, é importante. Criar com os filhos uma rotina de estudos é de extrema importância. Sabe, o aluno ele precisa entender que mesmo na pandemia, ele tem que ter hora para almoçar, ele tem que ter hora para estudar, ele tem que ter o mínimo de normalidade para passar com o mínimo de danos por esse período. E a primeira coisa, o primeiro conselho que eu daria aos pais, nunca deixe o seu filho participar da aula utilizando pijama. Nunca. Acordou, vamos tomar um banho, vamos tomar café, agora é hora de estudar, porque isso é até inconsciente. Quando você fica de pijama, o seu corpo ele vai entender que, não, eu posso dormir, estou cansada, vou relaxar. Aí quando você toma um banho, toma um café, não, pera lá, agora é hora de estudar, agora eu vou estudar. Não precisa ser um ambiente chique, mas tem que ter um ambiente para estudar, um ambiente para as aulas, uma mesa, uma cadeira, né, um apoio para o celular. Tem menino que você está dando aula, ele está fazendo o Cooper pela casa. Você vê o teto, você vê, né? Então, é interessante que os pais ensinem para os filhos, não, filho, olha, agora é hora de ficar quietinho, é hora de levantar, quiser falar com o professor, levanta a mão, né? Precisar sair, avisa o professor, porque a gente se preocupa. De repente, a gente está lá, o menino some. Você, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse menino? Então, boas práticas, né, que ele teria fora da sala virtual, que ele leve também para a sala virtual, respeito com os colegas, né, levantar a mãozinha quando quiser falar, porque às vezes tem uma microfonia, desligar o microfone para que não dê a famigerada microfonia, né? Então, assim, alguns cuidados básicos de respeito, de atenção, de cuidado. E aos professores? Nós falamos dos alunos agora. Como é que está sendo esse processo de adaptação a toda essa tecnologia, esse ensino remoto? Como é que é isso? Porque
De repente, da noite para o dia, em março, a nossa vida virou de ponta cabeça. Nós tivemos que nos adaptar, nos reinventar, sabe? E muitas pessoas não conseguiram até agora, não é? E como é que os professores nesse momento? Olha, para usar um eufemismo, desafiador. Um eufemismo. Tem sido realmente uma realidade muito difícil. De um dia para a noite você tem que lidar com os problemas domésticos misturados aos problemas do trabalho, que antigamente eram bem separados. E o que eu mais escuto dos meus colegas é: cara, eu estou muito mais cansado agora, parece que eu tenho muito mais trabalho agora, que é home office, do que quando era presencial. E isso é verdade. Eu, Ana Carolina, eu me sinto muito mais cansada agora do que quando era presencial. Né? Aqueles problemas que nós comentamos da falta de acessibilidade, ou de muitas vezes o aluno não querer ligar a câmera. Você não tem noção de quão difícil é para nós professores termos a sensação de que estamos falando sozinhos em alguns momentos, porque ninguém liga a câmera, ou por não ter acessibilidade, ou por não ter sensibilidade da importância de ligar a câmera. E é muito, muito, muito desafiador. As aulas dentro de sala tem a questão do olho no olho, tem o improviso, tem o contato. Agora, convencer o seu aluno a ficar diante de um computador olhando para você é muito mais difícil. Então, para nós, professores, tem sido muito complicado. Sem contar que eu até brinco com os meus alunos, né? Falo para eles: gente, ó, a professora é meio analfabete. Vamos devagar aqui. Né? Tivemos que acessar um conhecimento que não tínhamos de internet. E que os alunos já são versados, já entendem muito mais de internet que nós, né? Em algumas circunstâncias. Agora, vamos pensar numa situação. Nós temos hoje o ensino remoto. Você vê a possibilidade desse ensino remoto ser altamente favorável a comunidades que estejam distantes dos grandes centros, como, por exemplo, comunidades indígenas possam ter educação via internet? Existe essa possibilidade da educação se adaptar para levar conhecimento à distância, em situações, em locais ermos no Brasil? Então, eu acredito que a gente deve fazer o melhor com o que a gente tem. Tanto que os meus alunos começam a chorar muito: ah, não, é muito ruim. Eu sempre falo para eles: gente, nós temos duas opções. Ou vamos chorar, que é ruim, ou vamos pegar o que temos e fazer o melhor. Então, se numa comunidade distante dos grandes centros é o que tem, é melhor que tenha isso do que não ter nada. Mas dizer que é o ideal, não. Favorece, sim, aquele aluno mais disciplinado, aquele aluno que a família tem uma estrutura. Quando eu digo estrutura, não é estrutura financeira, é estrutura familiar mesmo, né? Uma estrutura de incentivar o filho a estudar, de acompanhar, de estar junto. Tem funcionado, os alunos têm aprendido, mas sempre tem aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, que a estrutura familiar não favorece. E afastado dos grandes centros urbanos, né, nas comunidades quilombolas, indígenas, eu creio que também deve haver essa realidade. Então, é o ideal? Não, mas é o que temos. Então, tentemos fazer o melhor que podemos com o que temos. Eu escutei uma entrevista de uma pessoa falando que essa realidade da educação remota veio para ficar. E eu fico muito preocupado com isso também, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque eu não sei como é que anda, entendeu? Os interesses também que existem por trás de tudo isso aí. Mas nós nos deparamos num momento ao qual nós precisamos muito desse contato com vocês, professores,
A sociedade precisa conhecer a realidade. Com certeza. A realidade dos educadores. Os educadores precisam verbalizar o que passam, as suas angústias, os seus anseios, e até mesmo definir as suas fantasias que tiveram lá atrás, fazer a escolha em serem professores, em serem educadores. E o que nós mais precisamos no Brasil não é da briga dos poderes, mas é da exaltação da cultura e da valorização da classe dos professores. Eu agradeço a você pela presença. Foi um programa super agradável, muito rápido, mas repleto de conhecimento. A professora Ana Carolina é professora da Fundação Bradesco e eu sei que ela vai estar aqui mais vezes conosco. Eu tenho essa Só convicção. me convidar. Eu tenho essa convicção. Agradeço antecipadamente pela sua presença, que foi muito engrandecedora ao Canal Metropolitano de Notícias e ao programa Divan. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês pelo espaço que foi dado à educação para nós conversarmos sobre educação. Nunca foi tão urgente, nunca foi tão importante falarmos sobre educação. Por hoje nós encerramos o programa Divan, uma grande homenagem aos educadores de todo o Brasil. Um abraço.